Na última quinta-feira à noite, cheguei em casa mais cedo do trabalho e descobri que minha esposa, Fernanda, estava planejando fingir um término comigo. Não porque ela realmente quisesse se separar, mas porque as amigas dela a convenceram de que seria uma brincadeirinha divertida para testar o quanto eu a amava de verdade. Eu tinha saído cedo do escritório em São Paulo, algo que quase nunca faço. A casa em Pinheiros estava silenciosa, mas dava para ouvir vozes abafadas vindo da sala. Fernanda estava no viva voz, e eu reconheci imediatamente as vozes das três amigas mais próximas dela, Beatriz, Camila e Luana, as mesmas que vinham enchendo a cabeça dela com conselhos tóxicos sobre relacionamento havia meses. Parei no corredor, escondido, mas perto o suficiente para ouvir tudo claramente. O que escutei me deixou gelado. É só falar para ele que precisa de um tempo para pensar no futuro de vocês, uma delas dizia. Homem nunca valoriza o que tem até se sentir ameaçado. Exato, outra completou. Minha prima fez isso com o namorado no ano passado. O cara praticamente implorou para ela ficar e comprou um carro zero para ela na semana seguinte. A voz de Fernanda veio em seguida, insegura, mas interessada. Mas e se ele simplesmente concordar? E se ele não lutar por mim? Confia em mim, amiga. Nenhum homem deixa a esposa ir embora sem brigar. Ele provavelmente vai chorar e prometer mudar tudo na vida dele. Senti a mandíbula travar. Aquelas mulheres estavam tratando meu casamento como um experimento social. Mas o pior era ouvir Fernanda realmente considerando aquilo. Não sei, meninas. Parece errado manipular ele assim. Não é manipulação, a primeira amiga insistiu. É testar o compromisso dele. Você merece saber qual é o lugar que ocupa nas prioridades dele. Olha, se ele te ama de verdade, vai lutar por você. Se não, você vai saber a verdade sobre o casamento de vocês. Ouvi Fernanda suspirar fundo. Quando eu faço isso? Esse fim de semana. Faz dramático, mas sem exagerar demais. Diz que tem pensado muito e que não tem certeza se está feliz. Minhas mãos se fecharam em punhos. Aquelas mulheres estavam incentivando Fernanda a explodir nosso casamento por diversão. Mas o que mais me chocou foi ela estar ouvindo de verdade. Lembra, o segredo é ficar calma e séria. Não dá nenhuma dica de que é teste. Deixa ele suar uns dias, depois vê o quanto ele se esforça para te reconquistar e grava tudo, outra amiga acrescentou, rindo. Vai ser um drama daqueles. Eu tinha ouvido o suficiente. Saí de fininho do corredor e voltei pela porta da frente sem fazer barulho. Minha cabeça não parava. Uma parte de mim queria invadir a sala e confrontar todas ali mesmo. Mas algo me segurou. Uma ideia melhor estava se formando. Se Fernanda queria brincar com nosso casamento, se queria me testar, então ia aprender uma lição importante sobre o marido que tinha. Eu não era o tipo de homem que implorava ou se humilhava. Não ia dançar como marionete pro entretenimento dela. Voltei pro carro e dei uma volta no quarteirão para pensar. Quando voltei, uns 20 minutos depois, as amigas já tinham ido embora e Fernanda estava na cozinha preparando o jantar como se nada tivesse acontecido. Oi, amor, chegou cedo hoje, ela disse, me dando um beijo na bochecha com um carinho que agora eu sabia ser totalmente falso. Trânsito estava tranquilo, respondi, observando o rosto dela. Ela parecia nervosa, mexendo no pano de prato sem parar. Durante o jantar, ela ficou estranhamente quieta, claramente ensaiando o roteiro que as amigas tinham passado. Eu comi tranquilo, puxando conversa normal. Mas por dentro, já planejava minha resposta pro teste dela. Naquela noite, na cama, ela estava inquieta ao meu lado. Eu quase ouvia as engrenagens girando na cabeça dela, provavelmente pensando se ia mesmo seguir com o plano ridículo das amigas. Eu já sabia que ia.
A semente tinha sido plantada, e amigas como aquelas não deixam a vítima desistir fácil. Iam ficar pressionando até ela fazer. Mas eis o que Fernanda e as amigas psicólogas amadoras dela não entendiam sobre mim: eu não jogo com quem amo, e muito menos tolero quem tenta jogar comigo. Se ela queria testar se eu ia lutar pelo nosso casamento, ia descobrir que eu não luto por relacionamentos com pessoas que não querem estar neles. Eu não corro atrás, não imploro e definitivamente não danço pro divertimento de ninguém. O sábado estava chegando e eu ia estar pronto para a apresentaçãozinha dela. Mas minha reação ia ser bem diferente do que ela e as amigas esperavam. Elas queriam me ver desesperado e suplicando. Em vez disso, iam conhecer um homem que sabe o próprio valor e se recusa a ser manipulado. O teste estava vindo, mas eu tinha uma notícia para Fernanda: alguns testes não têm a resposta que você espera. O sábado de manhã chegou pontualmente, e com ele a apresentação de Fernanda. Eu estava na garagem organizando ferramentas quando ela apareceu na porta, com cara de quem ensaiou as falas no espelho. A gente precisa conversar, disse, com aquele tom sério que as amigas provavelmente ensinaram. Olhei para ela do banco de trabalho, totalmente calmo. Claro, o que foi? Ela respirou fundo, se preparando para o grande momento. Tenho pensado muito sobre a gente, sobre nosso casamento, e não tenho certeza se estou feliz. Assenti devagar, como se estivesse processando aquela revelação bombástica pela primeira vez. Tá. O que exatamente está te deixando infeliz? A pergunta pareceu pegá-la de surpresa. Ela provavelmente esperava que eu começasse a entrar em pânico ou perguntar o que eu tinha feito de errado. É que a gente caiu numa rotina e eu não sei se é isso que quero pro resto da vida. Acho que preciso de um tempo para pensar. Tempo, repeti, largando a chave de fenda. Que tipo de tempo você tá falando? Talvez a gente deva dar um tempo. Sabe, passar um período separados para eu pensar direito no que realmente quero. Limpei as mãos num pano e encostei no banco. Quanto tempo seria esse? Ela piscou, claramente não esperando uma resposta tão direta. Eu, não sei. Umas semanas, talvez um mês. Um mês, falei, assentindo pensativo. É razoável. Quando você quer começar esse tempo? A boca dela se abriu um pouco. Isso não estava seguindo o roteiro de jeito nenhum. Você tá bem com isso? Dei de ombros. Você disse que precisa de tempo para pensar. Se é isso que precisa, então é isso. Não vou te obrigar a ficar num casamento que não te faz feliz. Amigos, vou fazer uma pequena pausa na narrativa. Se gostam da história e querem mais episódios como este, apoiem o canal, curtam e inscrevam-se. Isso ajuda muito na divulgação. E escrevam nos comentários de onde estão a ouvir esta história. Tenho muito interesse em saber a geografia do nosso público. Continuamos. A cor sumiu do rosto dela. Mas você não quer conversar sobre isso? Tentar resolver. O que tem para resolver? Você acabou de dizer que está infeliz e precisa de tempo. Estou te dando exatamente o que pediu. Vi o pânico começando a aparecer nos olhos dela. Essa era a parte em que eu devia lutar por ela, prometer mudar tudo para fazê-la feliz. Então você está desistindo da gente. Estou respeitando sua decisão. Você é adulta e sabe o que quer. Se quer tempo, tem. Passei por ela em direção à casa. Vou começar a levar minhas coisas pro quarto de hóspedes hoje para você ficar com o nosso quarto. A gente também precisa ver como dividir as contas nesse período. Espera, ela chamou atrás de mim. Você vai pro quarto de hóspedes agora. Bom, você disse que queria tempo. Presumi que incluía espaço físico também.
Ela me seguiu para dentro de casa, a compostura completamente destruída. Não era para ser imediato. Achei que a gente pudesse discutir os detalhes. Os detalhes me parecem bem claros. Você quer um tempo do nosso casamento para pensar se quer ficar comigo. Quanto antes começar, mais rápido você vai ter sua resposta. Comecei a tirar roupas da nossa cômoda com calma metódica. Ela ficou na porta me olhando, claramente lutando com o quanto aquilo tinha saído do roteiro. Você não tem nenhuma pergunta? Nenhum sentimento sobre isso. Parei e olhei direto para ela. Claro que tenho sentimentos. Mas você deixou claro que esses sentimentos não são suficientes para te fazer feliz nesse casamento. Então qual o sentido de discutir? Não foi isso que eu disse. Você disse que não tem certeza se quer passar o resto da vida comigo. Isso é bem definitivo. O celular dela vibrou. Provavelmente uma das amigas querendo saber como o teste estava indo. A ironia não me passou despercebida. Vou ligar para os caras para ver se alguém quer sair para jantar hoje, falei casualmente. Já que estamos de pausa, acho que os dois devem começar a se acostumar com a vida de solteiro de novo. Solteiro. A palavra saiu quase num sussurro. É isso que significa dar um tempo, né? Passar um período vivendo sem o outro. Dava para ver a cabeça dela girando, tentando descobrir como salvar a situação sem admitir que era tudo falso. Acho que você está entendendo errado o que eu quis dizer com o tempo. Estou? Porque parece que você quer liberdade para decidir se quer continuar casada comigo, o que significa que estamos essencialmente separados até você decidir. Ela se sentou pesadamente na cama, me vendo arrumar as coisas com alarme crescente. Para onde você vai jantar? Ainda não sei. Provavelmente aquela churrascaria nova no centro. Faz meses que não saio com os caras. A verdade é que eu não tinha plano nenhum, mas dava para ver ela imaginando eu por aí agindo como recém-solteiro, e aquilo estava acabando com ela. Você tá muito calmo com tudo isso, disse, a voz falhando um pouco. Parei de arrumar e olhei para ela com o que esperava parecer preocupação genuína. Você preferia que eu estivesse nervoso? Por que eu posso ficar nervoso se isso te fizer se sentir melhor com sua decisão? Não, não é? Só esperava que você tivesse mais reação. Minha reação é te dar exatamente o que pediu. Não é isso que você queria. Ela não respondeu, só ficou me olhando enquanto eu continuava a mudar as coisas. O celular vibrou de novo. Dessa vez ela ignorou completamente. O teste estava a todo vapor, mas os resultados eram totalmente diferentes do que ela e as amigas tinham previsto. Em vez de um marido desesperado implorando para ela repensar, ela estava vendo o casamento se dissolver com eficiência clínica. E o melhor, tudo ideia dela. No domingo à noite, Fernanda já estava em modo pânico total. Eu tinha saído com os amigos como prometido, fiquei até meia-noite e cheguei em casa agindo como se nada de estranho estivesse acontecendo. Ela estava me esperando acordada, algo que nunca fazia quando supostamente éramos felizes. Como foi sua noite? Perguntou, tentando soar casual. Ótima, ótima mesmo. Esqueci como é bom sair sem precisar preocupar em voltar para casa para alguém. O rosto dela se contraiu. O que você quer dizer com isso? Bom, estamos de pausa, né? Então não preciso ficar prestando contas nem me preocupar em fazer outra pessoa feliz. É libertador. Dava para ver ela lutando com o monstro que tinha criado. O celular dela ficou vibrando o fim de semana inteiro, provavelmente as amigas cobrando atualizações do plano genial. Na segunda de manhã, eu estava fazendo café quando ela apareceu de hobby, com cara de quem não dormiu direito. Pensei bastante no que falei sábado, começou com cuidado. Que bom! Você está progredindo.
É para isso que serve dar um tempo. Talvez eu tenha sido precipitada. Talvez a gente deva tentar terapia de casal. Virei para ela, xícara na mão. Terapia? Mas você disse que não tinha certeza se queria passar a vida comigo. O que teríamos para terapizar? Acho que estava só estressada. O trabalho tem sido pesado e talvez eu tenha descontado no nosso casamento. Estresse, repeti pensativo. Faz sentido. Estresse pode fazer a pessoa questionar coisas fundamentais como se ama o marido ou não. Ela fez uma careta. Eu nunca disse que não te amo. Não, mas disse que não estava feliz e precisava descobrir o que queria. São preocupações bem sérias que provavelmente não se resolvem com umas sessões de terapia. Servi o café e comecei a ir para a porta. Além do mais, agora que tive uns dias para pensar, talvez esse tempo seja exatamente o que a gente precisava. Como assim? Bom, percebi quanta energia eu gastava tentando fazer alguém feliz que aparentemente não estava. É bom focar só em mim por uma mudança. A boca dela se abriu. Você tá dizendo que tá gostando do tempo? Tô dizendo que tô aprendendo muito sobre mim e sobre o que vou ou não aceitar no relacionamento. Naquela tarde, ela me ligou no trabalho, algo raro. Podemos jantar juntos hoje só para conversar? Não sei se é boa ideia. Você disse que precisava de espaço para pensar com clareza e passar tempo juntos só ia embolar tudo. Por favor, só o jantar. Soltei um suspiro longo. Tá bom, mas só se você tem certeza que não vai atrapalhar seu processo de decisão. No jantar aquela noite, ela tentou de tudo para voltar atrás do término falso sem admitir que era falso. Percebi que talvez tenha sido dramática demais sábado. Talvez eu não precise de um tempo completo. Talvez só algumas mudanças na nossa rotina. Que tipo de mudanças? Perguntei, cortando o bife com precisão. Não sei. Noite de namoro, viagens de fim de semana, coisas para nos reconectar. Parece coisas que a gente podia ter feito antes de você decidir que estava infeliz com o casamento. O que mudou agora? Ela estava presa na própria lógica. Se admitisse que não estava realmente infeliz, ia ter que explicar por que inventou tudo. Acho que só precisei quase perder algo para perceber o quanto era importante para mim. Larguei o garfo e olhei sério para ela. Mas você não quase perdeu nada. Ainda estamos casados. Só estamos dando um tempo para você decidir se quer continuar casada. Talvez eu não precise do mês inteiro para pensar. Tem certeza? Por que mudar de ideia em decisões importantes de vida parece algo que você devia pensar com calma? A frustração dela estava visível. Você tá sendo difícil de propósito. Tô sendo apoiador das suas necessidades. Você disse que não estava feliz e precisava de espaço. Tô garantindo que você tem exatamente o que pediu. Na quarta, ela já estava desesperada. Tentou outra abordagem. Acho que talvez o problema não seja o casamento. Talvez seja que a gente não passa tempo de qualidade juntos por causa do trabalho e outras coisas. Pode ser, concordei. Embora você tenha dito que não tinha certeza se queria passar o resto da vida comigo. Isso parece mais que questão de agenda. Eu estava só sobrecarregada. Não falei literalmente. Ah, então quando disse que precisava de espaço para pensar se queria continuar casada comigo, era metafórico. Ela abriu e fechou a boca como peixe fora d'água. Não tinha resposta boa que não expusesse a mentira. Na quinta noite, ela escalou. E se eu dissesse que cometi um erro? E se eu dissesse que não quero mais o tempo? Olhei do livro que estava lendo no quarto de hóspedes. Eu diria que você precisa ter muita certeza dessa decisão. Como assim? Bom,
Você já me mostrou que quando a vida aperta, seu instinto é questionar todo o casamento. Como eu sei que não vai acontecer de novo na próxima semana ruim? Ela me encarou, percebendo que eu estava transformando as preocupações falsas dela em problemas reais de relacionamento. Você tá me punindo. Tô me protegendo. Tem diferença. Na sexta de manhã, ouvi ela no telefone com as amigas de novo. Dessa vez a conversa era bem diferente. Isso não tá funcionando nada. Ele não tá lutando por mim. Tá agindo como se estivesse aliviado com a separação. Talvez você precise falar que tá pensando em divórcio, uma delas sugeriu. Aí sim ele vai reagir. Sorri sozinho. Elas iam escalar o jogo idiota para um nível em que eu podia realmente mostrar com que tipo de homem estavam lidando. De fato, na sexta noite ela me sentou com a expressão mais séria até então. Pensei bastante nesse tempo e tô pensando se talvez a gente deva tornar essa separação permanente. Assenti devagar, como se estivesse considerando com cuidado. Tipo divórcio, talvez. Quer dizer, se os dois estiverem mais felizes separados. Sabe que você pode estar certa. Pensei a mesma coisa essa semana. Na verdade, essa semana me mostrou muito sobre o que quero num parceiro, e talvez a gente não seja compatível a longo prazo. Ela pareceu levar um tapa. Essa era a opção nuclear que devia me fazer rastejar de volta, não a frase que me fazia concordar. Você quer divórcio? Quero estar com alguém que tem certeza que quer estar comigo. E você deixou bem claro que não é você. O teste estava dando errado de forma espetacular, e nós dois sabíamos. No sábado de manhã, exatamente uma semana depois da apresentação inicial dela, Fernanda andava de um lado para o outro na cozinha como bicho enjaulado. Eu estava tomando café tranquilo lendo notícia no tablet quando ela finalmente quebrou. Tá, para. Para com isso tudo. Olhei do tablet. Parar com o quê? Essa atuação? Essa rotina toda de calmo e aceitando o que você tá fazendo a semana inteira. Não sei do que você tá falando. Você disse que queria um tempo, possivelmente divórcio. Tô te dando o que pediu. Ela bateu a xícara de café no balcão. Não, não tá. Você era pra lutar pela gente. Era pra se importar que sua esposa tá te deixando. Mas minha esposa não tá me deixando. Minha esposa tá tomando uma decisão informada sobre se quer continuar casada comigo. Eu respeito esse processo. Não tem processo nenhum. Ela explodiu. Meu Deus, como você é frustrante. Larguei o tablet e olhei para ela com curiosidade genuína. Me ajuda a entender uma coisa. Você tá brava porque eu não tô lutando pelo nosso casamento ou porque tô respeitando o que você disse que queria? Ela abriu a boca para responder, depois fechou. A armadilha era perfeita e ela via isso. Tô brava porque você não parece se importar com, especificamente comigo te perdendo. Levantei e rodei a ilha da cozinha até ficar de frente para ela. Olha o que eu me importo. Me importo de estar com alguém que quer estar comigo. Me importo de ter uma parceira que não precisa ameaçar o casamento para se sentir valorizada. E me importo de não perder tempo com alguém que não tem certeza se me ama. O rosto dela ficou branco. Eu nunca disse que não te amo. Não, mas disse que não tinha certeza se queria passar a vida comigo. E sinceramente, depois dessa semana, tô começando a entender o porquê. O que isso quer dizer? Encostei no balcão, estudando o rosto dela com atenção. Quer dizer que aprendi algo importante sobre você. Quando as coisas ficam difíceis, seu instinto não é resolver junto nem conversar. Seu instinto é ameaçar a base do nosso relacionamento. Isso não é justo. Você literalmente me disse que queria se separar para decidir se queria continuar casada comigo.
Isso não é estratégia de comunicação. Isso é manipulação emocional. Os olhos dela se arregalaram. A palavra manipulação acertou exatamente onde eu queria. Eu não estava te manipulando. Sério? Por que do meu lugar, parece que você criou uma crise para ganhar atenção e testar minha devoção? Isso é praticamente a definição clássica de manipulação. Ela começou a entrar em pânico. Você tá distorcendo tudo. Tô? Deixa eu te perguntar direto. Você quer mesmo se divorciar? Não. Quer mesmo se separar? Não. Estava mesmo infeliz no nosso casamento? Ela hesitou o suficiente para confirmar o que eu já sabia. As coisas não estavam perfeitas. Mas estava realmente considerando me deixar naquele sábado de manhã. Outra hesitação. Eu estava confusa. Assenti devagar. Confusa sobre o que exatamente? Sobre se eu realmente te valorizava, então decidiu ameaçar o casamento para descobrir. Eu não ameacei nada. Só disse que precisava de tempo para pensar se queria passar a vida comigo. A maioria das pessoas chamaria isso de ameaça. Ela estava se encurralando a cada resposta. Você tá fazendo parecer pior do que foi. Como deveria parecer? Porque, da minha perspectiva, minha esposa me disse que estava infeliz com o casamento e queria se separar. Não consigo imaginar um jeito de fazer isso soar melhor. O celular dela vibrou no balcão entre a gente. Sem pensar, ela olhou e viu o rosto dela mudar. Suas amigas querendo saber como o teste tá indo. Ela ficou completamente branca. O quê? O teste? Aquele em que você finge um término para ver o quanto eu vou lutar por você. Como tá indo? A boca dela se abriu. Eu não sei do que você tá falando. Sério? Porque ouvi cada palavra da conversa de vocês no telefone na quinta passada. Aquela em que as amigas te convenceram a testar meu compromisso ameaçando me deixar. Ela cambaleou para trás como se eu tivesse batido nela. Você ouviu? Ouvi tudo. O drama falso, o coaching do que falar, até a parte de gravar tudo para se divertir. Lágrimas começaram a se formar nos olhos dela, mas eu não tinha terminado. Então deixa eu te perguntar de novo. Você estava mesmo infeliz no nosso casamento? Ou estava fazendo um experimento psicológico no seu marido pro divertimento das amigas? Não foi assim. Então como foi? Elas disseram que ia me ajudar a entender como você se sentia de verdade por mim. Soltei uma risada amarga. E como eu me sinto por você? Eu não sei mais. Quer saber como eu me sinto? Me sinto casado com alguém que prefere me manipular do que conversar comigo. Me sinto como se minha esposa valorizasse mais a opinião das amigas do que nosso relacionamento. E me sinto como se tivesse passado uma semana sendo testado como um rato de laboratório por alguém que prometeu me amar e respeitar. Ela estava chorando agora, mas eu não tinha terminado. A pior parte nem é você ter feito. A pior parte é que quando não deu certo como esperado, você tentou escalar ameaçando o divórcio. Você estava disposta a explodir nosso casamento por um jogo. Desculpa. Desculpa mesmo. Eu sei que foi errado. Sabe? Por que você passou uma semana dobrando a mentira em vez de falar a verdade? Eu não sabia como consertar. Podia ter contado a verdade em qualquer momento. Em vez disso, ficou cavando o buraco mais fundo. Ela estava soluçando agora, o peso do que fez finalmente caindo sobre ela. Mas eu planejei esse momento a semana inteira e não ia deixar emoção atrapalhar. Olha o que vai acontecer agora. Você vai ligar para as suas amigas e contar exatamente como o teste genial delas deu certo. Vai explicar como a manipulação delas quase destruiu seu casamento.
E depois vai decidir se quer continuar casada comigo ou casada com a aprovação delas. Escolho você. Escolho o nosso casamento. É fácil falar agora, mas você já escolheu o jogo delas em vez do nosso relacionamento uma vez. Por que eu deveria acreditar que dessa vez é diferente? Ela não tinha resposta, e nós dois sabíamos. Naquela noite, o destino me deu a oportunidade perfeita para o próximo passo do meu plano. As amigas de Fernando estavam dando o jantar mensal delas, e nós dois estávamos convidados. Em circunstâncias normais, eu inventaria uma desculpa para não ir. Mas aquelas não eram circunstâncias normais. Acho melhor a gente não ir hoje, Fernanda disse nervosa enquanto se arrumava. Depois de tudo o que aconteceu. Na verdade, acho que a gente deve ir, falei, ajeitando a gola no espelho. Tenho umas coisas que quero conversar com suas amigas. O rosto dela ficou pálido. Que tipo de coisas? Ah, só como os conselhos de relacionamento delas funcionaram para a gente. O jantar estava animado quando chegamos. As mesmas 3 amigas que orquestraram toda a bagunça estavam lá, junto com outros casais. Perfeito. Fernanda tentou nos levar para um canto quieto, mas eu tinha outros planos. Meninas, falei, indo direto para as 3 conspiradoras. Queria agradecer pelos excelentes conselhos matrimoniais da semana passada. Elas trocaram olhares nervosos. Que conselhos? Uma perguntou inocentemente. A consulta por telefone em que vocês convenceram minha esposa a fingir um término comigo para testar minha devoção. Estratégia brilhante, viu? A conversa ao redor começou a morrer enquanto os outros convidados prestavam atenção. Não sei do que você tá falando, outra amiga disse, mas a voz tremia. Sério? Porque eu ouvi cada palavra da sessão de coaching de vocês. A parte de fazer ela ameaçar me deixar. A sugestão de gravar tudo para drama, até o plano B de escalar para ameaça de divórcio se eu não reagisse como queriam. Agora tínhamos a atenção de todo mundo. Fernanda tentava sumir no chão. A melhor parte, continuei alto o suficiente para a sala toda ouvir, foi quando ela seguiu o conselho de vocês e eu chamei o blefe dela. Vocês deviam ter visto o pânico quando comecei a concordar com a separação. Um dos maridos na sala soltou um assovio baixo. Vocês mandaram ela fingir um término? Não foi fingir, a primeira amiga protestou fracamente. A gente só achou que ela devia testar o compromisso dele. Eu ri. Testar meu compromisso mentindo e manipulando? Essa é a ideia de vocês de conselho saudável de relacionamento. Todo relacionamento precisa de teste, ela disse na defensiva. O de vocês precisa? Perguntei, virando pro marido dela. Sua esposa testou seu compromisso ameaçando te deixar por diversão. O marido dela olhava para a esposa com uma expressão nova. Você fez isso. A sala ficou em silêncio mortal agora. Dava para ver Fernanda tentando me sinalizar para parar, mas eu estava só começando. Olha o que aprendi sobre testes, anunciei para a sala. Quando alguém te testa, tá dizendo que não confia em você. Quando alguém te manipula, tá dizendo que não te respeita. E quando alguém mente para você uma semana inteira, tá te mostrando exatamente quem é. Isso não é justo, uma das amigas disse. A gente só queria ajudar ela a se sentir mais segura no casamento ensinando a ser manipuladora e desonesta. Essa é a versão de vocês de segurança. Outro marido falou, espera, então tudo isso foi falso? A separação toda inventada. Confirmei, um experimento psicológico de uma semana projetado por essas 3 especialistas em relacionamento aqui. As amigas começaram a parecer desesperadas. Você tá fazendo parecer pior do que foi. Tô?
Porque minha esposa passou uma semana mentindo na minha cara, ameaçando nosso casamento e escalando para papo de divórcio, tudo porque vocês três convenceram que seria divertido mexer com as emoções do marido dela. A sala explodiu em murmúrios. Outras esposas olhavam para as três com nojo. Os maridos com suspeita. Talvez a gente deva ir, Fernanda sussurrou desesperada. Por quê? A gente tá chegando na melhor parte. Conta pra todo mundo como o teste de vocês deu certo, meninas. Elas ficaram em silêncio. Não? Então deixa eu contar. Quando minha esposa disse que queria se separar, ajudei ela a arrumar as coisas. Quando disse que precisava de espaço, dei todo o espaço que quis. Quando ameaçou o divórcio, concordei que talvez fosse o melhor. Todo mundo estava pendurado em cada palavra agora. Acontece que quando você chama o blefe de alguém, a pessoa entra em pânico. Engraçado como funciona. Uma das amigas fez uma última tentativa desesperada de defesa. A gente só queria ter certeza que ela sabia o valor dela. Olhei direto para ela. O valor dela não é determinado pelo quanto o marido reage desesperado à manipulação. O valor vem de ser honesta, confiável e respeitosa nos relacionamentos. 3 coisas que o conselho de vocês destruiu completamente. O jantar acabou ali. As pessoas começaram a inventar desculpas para ir embora e as 3 amigas eram ostensivamente ignoradas pelo resto. Quando íamos pro carro, Fernanda ficou calada até entrar. Precisava humilhar elas assim. Liguei o motor e olhei sério para ela. Elas se humilharam sozinhas. Eu só garanti que todo mundo soubesse quem estava realmente por trás dos problemas do nosso casamento. A mensagem foi clara: ações têm consequências. E as amigas dela acabaram de aprender o que acontece quando se mete no casamento dos outros. A volta para casa do jantar foi em silêncio até chegarmos na garagem. Fernanda ficou no banco do passageiro olhando para as mãos. Eu sei que você tá bravo, disse finalmente. Bravo nem começa a cobrir, respondi, desligando o motor. Mas a gente precisa conversar sobre o que acontece daqui para frente. Dentro de casa, sentei na mesa da cozinha e fiz sinal para ela se sentar. Esse era o momento em que tudo seria decidido. Suas amigas não vão mais te ligar, falei como fato. Depois de hoje, provavelmente vão te culpar por fazer elas passarem vergonha em vez de assumir a responsabilidade pelo conselho tóxico. Ela se sentiu infeliz. Eu sei. Ótimo, porque isso te diz tudo o que precisa saber sobre o tipo de pessoa que elas são. Me inclinei para frente, garantindo que ela entendesse a gravidade do que ia dizer. É o seguinte. Você fez uma escolha de priorizar a diversão delas em vez do nosso casamento. Mentiu para mim uma semana inteira. Escalou problemas falsos para ameaças reais. E quando eu não reagi como esperado, dobrou a aposta em vez de falar a verdade. Lágrimas começaram a cair de novo. Mas eu continuei. Então agora você faz outra escolha. A mais importante da sua vida. Que escolha? Você pode escolher reconstruir esse casamento com base em honestidade e respeito, o que significa cortar completamente essas influências tóxicas da sua vida. Nada de mais noites de meninas com elas. Nada de ligações pedindo conselho. Nada de deixar elas envenenarem sua cabeça com táticas de manipulação. Ela estava ouvindo com atenção agora. Ou você pode escolher manter essas amizades e perder esse casamento, porque eu não vou ser testado, manipulado nem desrespeitado de novo. Nem por você, nem pelas suas amigas. Escolho você, ela disse rápido. Escolho o nosso casamento. Foi o que você disse ontem. Mas escolher a mim significa mais do que palavras. Significa provar que entendeu o que fez de errado e por que nunca mais pode acontecer. Como eu provo?
Eu tinha pensado nisso a semana toda. Primeiro, amanhã você vai ligar para cada uma dessas amigas e dizer que não vai continuar a amizade. Vai explicar que o conselho delas quase destruiu seu casamento e que você assume total responsabilidade por ter seguido. Os olhos dela se arregalaram. Às 3. Às 3 na minha frente. Para eu saber que você realmente fez. Tá bom, sussurrou. Segundo, vamos fazer terapia de casal. Terapia de verdade, não a psicologia amadora que suas amigas vendiam. Por que você precisa entender por que achou que manipulação era aceitável? Ela sentiu ansiosa. Sim, claro. Terceiro, você vai reconstruir minha confiança com atitudes, não promessas. Isso significa total transparência sobre para onde vai, com quem fala e que conselho recebe sobre nosso relacionamento. Por quanto tempo? Olhei sério para ela. Pelo tempo que for preciso para eu acreditar que você aprendeu com esse erro. Ela ficou quieta um bom tempo, processando as condições. E se eu fizer tudo isso, você vai me perdoar? Perdão não é algo que se ganha completando uma lista. Acontece quando eu vejo mudança real no seu comportamento e na sua atitude. Levantei da mesa, mas vou dizer uma coisa. O fato de você estar disposta a cortar laços com essas amigas me diz que talvez você entenda mesmo o quanto isso é sério. Eu entendo. Entendo mesmo. Vamos ver. Por que entender intelectualmente é diferente de mudar o comportamento para sempre? Nos dias seguintes, ela cumpriu tudo o que pedi. As ligações para as amigas foram constrangedoras e dolorosas, mas ela fez. Encontrou uma terapeuta de casal e marcou a primeira sessão. Até apagou os números delas do celular sem eu pedir. Mas o teste de verdade veio 2 semanas depois, quando uma das amigas tentou se reaproximar, dizendo que tinha sido mal entendida no jantar. Fernanda me mostrou a mensagem e perguntou o que eu achava que ela devia fazer. O que você acha que deve fazer? Perguntei de volta. Acho que quem tenta salvar a cara em vez de assumir responsabilidade não aprendeu nada com o que aconteceu. Sorri pela primeira vez desde que tudo começou. Exatamente. Ela bloqueou o número sem hesitar. 6 meses depois, nosso casamento estava mais forte do que em anos. Não porque sobrevivemos a uma crise, mas porque estabelecemos limites claros sobre o que aceitaríamos ou não um do outro. Fernanda aprendeu que segurança de verdade num relacionamento vem de comunicação honesta, não de táticas de manipulação. E eu aprendi que às vezes a melhor forma de lutar pelo casamento é se recusar a jogar jogos que o prejudicam. O teste acabou, mas a lição ficou para sempre. Alguns limites, uma vez cruzados, mudam tudo. O segredo é garantir que mudem para melhor.